Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Vou deixar aqui uma pequena orientação como é que vocês podem usar o baralho cigano legendado. Há muitas opções de uso. Por exemplo, se querem saber como é que vai correr o vosso dia, como é que vai correr aquela entrevista de emprego, como é que vai correr aquele encontro, podem saber isso e muito mais então numa tiragem. Vamos fazer a primeira pergunta. Como é que vai correr o meu dia? Então, vocês baralham, podem ou não partir as cartas, ou simplesmente podem também expô-las pela mesa. Assim. Então, vamos à questão. Como é que vai correr o meu dia de hoje? E vocês tiram uma carta. E sai aqui a carta do chicote. Vocês dizem, mas eu não percebo nada de tarô, mas eu não percebo nada de baralho cigano. Tem aqui a legenda por baixo e depois também tem o livrinho a acompanhar. Aqui vocês podem ir dentro do livrinho e ver mais aprofundadamente como é que vai correr o vosso dia. Mas desde antemão, vocês têm logo aqui as legendas a dizer. Então, o chicote fala-nos de um dia com algum conflito, um dia um bocado ajeitado, um dia que a tendência é para nos magoarmos com bastante facilidade, portanto devemos ter cuidado com a nossa comunicação, podemos energeticamente estar um bocadinho bloqueados. Isto é o tópico desta carta. Contudo, como eu disse, podem ver mais aprofundado dentro então daqui do nosso livrinho. Depois podemos fazer aquela questão. Eu vou a uma entrevista de trabalho. Que postura é que eu devo adotar? Por exemplo, não nos interessa saber como é que vai correr a entrevista de trabalho. Interessa-me é saber como é que eu devo me apresentar àquela entrevista de trabalho. Que energia é que eu devo ter? Que posição é que eu devo de assumir? E então, baralhamos igualmente, expomos aqui as cartas e então vamos ver qual é a postura então que eu devo ou a energia que eu devo levar para aquela entrevista de trabalho. E sai aqui a carta mesmo do trabalho, a âncora. A âncora fala-nos de estabilidade, segurança, não devemos ficar estagnados. Portanto, como é que você deve ir para aquela entrevista de trabalho? Deve ser firme, forte, mostrar segurança, mostrar sabedoria, mostrar que é uma pessoa estável, tanto a nível pessoal, não é? Psicológico, nós não devemos ir a essa entrevista, por exemplo, com os ombros muito cabisbaixo, olhos para baixo, não. Aqui fala-nos de estabilidade, de segurança. Devemos transmitir segurança nessa situação, nessa entrevista de trabalho. Portanto, a energia é mesmo essa, estabilidade. Outra situação, vou ter uma reunião com uns clientes. Como é que vai correr essa reunião? Por exemplo, vou ter uma reunião com clientes, como é que vai correr essa reunião? Muito bem, sai a carta da criança, fala-me de inícios, fala-nos também de ingenuidade e de matura, ou seja, se nos fala de inícios, é uma carta que também, ou seja, ela é positiva porque fala de inícios, mas também nos alerta para termos cuidado com a nossa imaturidade. Por exemplo, pode-nos ser feita algum tipo de proposta e nós poderemos ainda não estar muito bem capazes de tomar conta dessa proposta, dessa envergadura. Portanto, não devemos ser imaturos. Devemos estar alertos, devemos estar com cuidado, porque sim, é uma carta positiva, é uma carta de novos inícios, poderemos iniciar uma parceria, poderemos iniciar algo, mas contudo, cuidado para não sermos imaturos a tomar as nossas decisões, a dar as nossas respostas logo de momento. Estas situações e muito mais, vocês podem perguntar o que quiser ao baralho cigano. A forma mais simples é esta, é tirando uma carta, mas o primordial da tiragem é nós saber o que queremos perguntar. Se é como vai correr uma entrevista de trabalho, se é como devo me comportar, que energia que eu devo adotar. Okay? Portanto, ao fazerem a pergunta e a embaralharem, é muito importante terem
noção daquilo que querem saber. E é isso que vão perguntar e é dessa forma que vão interpretar. Como eu disse, o baralho vem aqui todo ele legendado. Portanto, é muito fácil de saber como vai correr o vosso dia, como é que vai correr aquele encontro, como é que vai correr aquela entrevista de trabalho, como é que vai ser esta energia. Contudo, mais aprofundado, vocês também podem vir aqui ao livro. Diz se a carta é positiva, se é negativa, se é neutra, o tempo na carta. Por exemplo, vocês podem fazer aquela questão assim, eu meti uns papéis para alguma situação, seja no tribunal, seja na segurança social, seja nas finanças, irei demorar muito tempo a obter a minha resposta. Por exemplo, baralham, expõem as cartas e tiram aqui a carta das nuvens. A carta das nuvens é uma carta, não é muito rápida, mas é uma carta que nos diz que de um momento para o outro, inesperadamente, você vai receber essa notícia. Tenha calma porque não demorará muito tempo. Contudo, aqui o número 6 pode-me falar, aqui o número 6, até 6 meses. Portanto, aqui também no livro fala-nos do tempo na carta. Também podem fazer essa questão, se demora muito. Quero vender a minha casa, vou vender a minha casa rapidamente? Ou vou demorar? Normalmente eu digo sempre que devem fazer as perguntas na parte positiva, não na parte negativa. Não é, não vou vender a minha casa, é vou vender a minha casa? Vou demorar muito tempo a vender a minha casa? Ou daqui a quanto tempo é que poderei ter a minha casa vendida? Portanto, vocês devem tentar elaborar perguntas concretas para obterem respostas concretas, está bem? Portanto, podem perguntar tudo o que quiserem ao baralho, mesmo sem terem curso, sem terem nada. Contudo, ao lerem o livro já ficam com uma ideia de como funciona, porque até aqui no livro vocês têm aqui várias tiragens, como vê, têm tiragens de 3, de 5, de 2, a tiragem de 1 que eu mostrei agora também. Estão a ver? Vocês têm aqui várias tiragens. É só perguntarem ao baralho e o baralho vai-vos responder. Espero que tenham gostado deste bocadinho de orientação que eu vos deixei para quem me perguntar como é que eu posso usar esse oráculo, como é que eu posso obter uma resposta. Então, aqui tem a resposta. Um beijinho e um bom resto de dia.